Pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Caio, eu sou um dos especialistas aqui da Incycle e hoje, como a gente já teve o nosso primeiro encontro referente ao módulo de NR1, hoje eu vou estar explicando um pouco mais sobre o relatório que é gerado da campanha dentro da aba Resultados. Então lá em Resultados, em Relatório, a gente vai conseguir gerar esse PDF aqui com todas as dashboards que a gente visualiza ali dentro de resultados da campanha. Perfeito. Então aqui na primeira página a gente tem a nossa capa. Dentro de empresas a gente consegue estar anexando, tá? Que já foi falado, anexando aqui a logo da empresa, então ela reflete aqui também dentro da campanha. Aqui tem o nome da empresa e qual que é o nome da campanha. Aqui mais abaixo a gente tem qual que é o instrumento utilizado, a versão, o ciclo, tudo que a gente estipula ali dentro da criação da campanha. E aqui tem quantas respostas foram coletadas. O diagnóstico da NR1 ela só aparece quando tem maior ou igual a 5 respostas. Então, nesse caso dessa campanha aqui, a gente teve 5 respostas, então os dados vão sim aparecer. Mas se porventura eu fizer uma campanha que tiver 4, ele nem me traz os dados por conta da lei de anonimato, perfeito? Aqui embaixo, ele mostra a identificação da empresa. Lá no menu lateral, Empresas, a gente também consegue adicionar informações adicionais, que elas também refletem diretamente aqui. Então a gente consegue colocar qual que é a empresa avaliada, o nome fantasia, o CNPJ, qual que é o endereço, o número do CNAE, a atividade principal, o responsável da empresa. Tudo que a gente coloca lá também reflete aqui, perfeito? Aqui, nos primeiros tópicos, ele me traz aqui sobre a fundamentação legal e normativa, qual que é o objetivo da avaliação, os conceitos de riscos psicossociais, qual que é a metodologia que foi aplicada, a avaliação e a classificação, tá bom? As medidas e o controle de plano de ação, o monitoramento e revisão e a conclusão técnica. É bacana que vocês tirem um tempinho para vocês lerem tudo certinho, cada tópico, tá bom? Perfeito. Chegando para, de fato, nosso relatório de resultados, aqui ele me traz um resumo executivo. Então é nada mais, nada menos que um resuminho de tudo que a gente viu ali da aba Resultados. Então aqui tem a visão quantitativa, que ele pega através da metodologia do scoring, tá bom? Com base em todos os fatores, esse foi o índice global dessa campanha. Então é um índice relativamente alto, por ter maior do que a metade, né? Maior do que 50. Então ele varia entre 0 e 100. Aqui deu 52, então esse foi o índice global da empresa com base em todos os fatores. E aqui, por que a confiabilidade está baixa? Porque teve apenas 5 respondentes. Então quanto menor número de respondentes, ou seja, 5 é o mínimo, no caso, né? Porque se o sistema só me traz dados acima de 5, 5 é igual ou maior do que 5, 5 é o mínimo, então a confiabilidade é baixa. Então, ó, a amostra reduzida, menor do que 30, os resultados devem ser interpretados como cautela e tratados como indicativos, porque a confiabilidade é baixa, pois teve apenas 5 respondentes. Então, sempre quando for abaixo de 30, vai ficar aqui como baixo, tá bom? Mas não influencia exatamente nada, ele só está me trazendo essa informação para eu ter que eu devo ter cautela nos resultados, tá bom? E aqui ele me traz a porcentagem de quantos fatores foram alto e crítico, então com base nos 13 fatores, 46% foi alto e crítico, que é relativamente alto, e aqui ele me traz o top 3 atenção prioritária. Então quais foram os 3 maiores fatores que me deu o score muito alto? Então ele traz aqui o top 3, então esses são os que eu tenho que ter maior atenção. E aqui ele me traz os 3 que tiveram o menor índice, tá? Aqui é o que é importante de visualizar, tá, pessoal? Em empresas que 80, 90% dos fatores foram alto ou crítico, aqui no top desempenho vai aparecer alguns fatores como alto e crítico. Então você tem que ter uma atenção, porque aqui ele me traz quais foram os menores índices, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse todos os meus fatores como alto e crítico, tá? Mas o meu último fator, meus 3 últimos estão como altos, mas estão aqui com 53, 52, 51, por exemplo. Mesmo que eles sejam altos, eles vão estar aqui em melhor desempenho, porque ele pega os menores índices dentro da campanha.
Não sei se deu para entender, tá? Mas ele pega aqui os menores índices. Então a gente tem que tomar um cuidado que mesmo que se esteja melhor desempenho, foram o melhor desempenho da empresa, tá? Então ele pode estar como alto ou crítico, se 100% dos fatores deram como crítico, só que o crítico deu aqui, que tá 62, aqui deu 60, 60 e 60. Ele vai trazer como melhor desempenho porque foram os menores fatores daquela empresa, mesmo estando como críticos, tá bom? Aqui em principais achados, ele me traz aqui o top 5 também. Então, top 5 fatores para o score de matriz de risco. Então, aqui ele me traz os piores 5 fatores com base na metodologia da matriz de risco, que é a probabilidade versus severidade, tá bom? Então, aqui ele já me traz o índice da matriz de risco, que fica aqui na direita, e aqui fica o índice do scoring. Então, aqui ele já me tem. Então, aqui, ó, assédio de qualquer natureza no trabalho. O índice com base no scoring foi de 62,5, que é esse daqui. Eventos violentos traumáticos, o índice foi de 54, que é esse daqui. E esse daqui foi 56, que é esse daqui, tá bom? Então, esse é o índice e a prevalência é o índice, é quantos por cento dos colaboradores marcaram 4 ou 5, ou seja, quantas por cento das pessoas marcaram como concordo ou concordo totalmente, tá? E aqui no scoring, aqui na matriz de risco, desculpa, ele me traz o scoring da probabilidade pela severidade e qual que é o cálculo, tá bom? Então aqui, por exemplo, ele deu que assédio foi 17,5, que é crítico. Aqui em eventos traumáticos ele me trouxe que é 15,8, que é considerado alto, e assim por diante. Então aqui estão os 5 piores fatores com base tanto no scoring quanto a matriz de risco. Ele me traz aqui as duas para comparação, tá bom? Que elas são exibidas em colunas separadas para evitar confusão. Matriz de risco por fator. Então aqui a gente tem nossa matriz de risco que a gente já visualiza lá dentro de resultados. Então ele me trouxe aqui os 13 fatores, tá? Ele me trouxe qual que é a probabilidade de cada fator e qual que é a severidade cadastrada dentro da matriz de risco e qual que foi o nível obtido pelo cálculo, tá? Então ele já me traz o scoring, então 17,5 é crítico, 18,8 é alto e assim por diante. Ou seja, os primeiros são os que eu tenho que dar uma maior prioridade, por isso que eles estão aqui em primeiros. Aqui em tendência, ele faz a comparação com o ciclo anterior, tá bom? Então, se você, por exemplo, não tiver uma campanha feita vinculada nessa empresa, então se foi a primeira campanha que você fez na sua empresa, provavelmente esse índice vai estar zerado, tá bom? Provavelmente vai estar assim. Então, aqui a gente compara com a campanha feita anteriormente. E por que esse daqui 1.71 quer dizer que houve um aumento comparado à última campanha? E aqui a prioridade é qual dos fatores eu tenho que dar uma maior prioridade. Por que o suporte está em quarto e não em terceiro, sendo que a prioridade dele é maior? Porque mesmo que o scoring dele seja 12,9, que é menor do que esse daqui, a tendência dele está subindo muito. Então, com base na última campanha, a tendência dele subiu significativamente. Então, mesmo que o scoring dele deu menor do que esse, como ele está subindo muito, os próprios sistemas já faz essa análise e já te fala que você tem que focar nele porque ele está crescendo muito, entendeu? E aqui ele me traz aqui as mini matrizes, os top 5, de onde ficou cada quadradinho delas, tá bom? Aqui é um mapa organizacional, probabilidade por severidade, então tem o mesmo quesito daqui, só que ao invés da tendência ele tem a prevalência, então qual foi a porcentagem das pessoas que deram como crítico que eu falo não é concordo ou concordo totalmente, tá? E aqui tem um número de correspondentes, e aqui ele me estabelece alguns filtros. Então, como essa campanha teve respostas superiores a 5 vinculada nesses filtros, ele já me traz aqui alguns filtrinhos. Então aqui o assédio no GS de apoio foi relativamente alto. O assédio na Fila São José foi relativamente alto. Então ele já me traz aqui. Por que tá tudo igual? Porque eu respondi tudo vinculado a esses filtros, tá bom? Então ele tá dando o mesmo valor de cada um. Mas ele já me traz também por filtro, pra gente ver onde eu tenho que dar uma maior atenção, tá bom? O heatmap,
É um mapa bem facinho, tá bom? Um mapinha de calor. Quanto mais vermelho, né, próximo do vermelho for, pior é esse índice. Então aqui ele me traz por filtro, tá? Por que ele está me trazendo o filtro aqui do GS, por exemplo? Porque ele teve mais do que 5 pessoas vinculadas, é igual ou maior do que 5 vinculadas a esse GS. Então, como eu respondi 5 vezes e todos foram com o mesmo filtro, ele vai me trazer os dados de todos os filtros. Então aqui o GS, ele vai me trazer aqui e vai ser tudo igual, tá vendo? Então administrativo também. E se tivesse dois, por exemplo, então se eu tivesse dois GS, o de apoio e de gestão, por exemplo, e os dois tiveram suas respostas superiores a 5, o próprio sistema já me faz a comparação entre os dois. Então o GS de apoio está aqui e o GS aqui de gestão ele fica aqui do lado, fazendo a comparação de qual fator tem que dar uma maior prioridade de qual GS. Então aqui tem um almoxarifado, tem um analista, então por cargo eu selecionei todos os 5 como analista, então ele já me trouxe os dados, a diretoria, operações por unidade e assim por diante. Se tivesse mais de 2 unidades, por exemplo, com respostas superiores a 5, ele já me trazia a comparação entre as duas, tá bom? Aqui o mapa de hotspots, é o mapinha também com base na matriz de risco, então ele já me traz aqui, só que ele me traz o recorte agora. Então vai ter muitas campanhas de vocês que, por exemplo, não vai ter esse mapa de hotspots, porque ele não atingiu superior do que 5 vinculado a esse filtro, tá bom? Então como ele me trouxe aqui a comparação. Então aqui ó, o GS de assédio é muito alto, então ele me traz aqui os piores. O mapa de hotspots identifica as combinações específicas dos fatores de riscos e recortes organizacionais, que concentram o maior nível de exposição. Tá bom? Ele também me trouxe a tendência de quantos por cento, né, foi acima do anterior, tá bom? Da campanha feita anteriormente. O triângulo de prioridade, então ele faz aqui a priorização de qual que é um dos fatores que eu tenho que focar primeiro, tá? Então o assédio é onde eu tenho que dar uma maior prioridade, ele é 14, então é onde eu tenho que focar principalmente dentro da minha empresa. Tá bom? E aqui então por fator que ele está mais detalhado, ele tem a prevalência junto com a tendência que houve uma piora, então ele já vincula tudo, o scoring, o nível, qual que é a prevalência, qual que é a porcentagem das pessoas que colocaram concordo ou concordo totalmente, a tendência, então esses três aqui, houve uma piora, tá bom? Comparado ao ciclo anterior, e aquilo que eu falei para vocês, lembra que o scoring, aqui ele já me deu o scoring como em cima do 13, tá vendo? Porque a prioridade dele é maior, porque a tendência dele tá aumentando. Então, comparado ao ciclo anterior, como a tendência dele tá aumentando muito, a prioridade dele é 11, então mesmo que ele seja 12.9, ele está acima do 13.1, porque ele está piorando, tá bom? A distribuição por equidade, então aqui ele traz os recortes, então muito de vocês também não vai ter isso daqui, tá? Porque não tem maior do que 5 respostas vinculadas, mas aqui ele trouxe aqui o mínimo, o Q1, a mediana, qual que foi a mediana, o Q3 e a máxima de scoring, tá bom? E ele também me trouxe aqui qual que é a média. Então essa seção ela analisa a dispersão dos resultados entre os diferentes recortes organizacionais. O gap indica o grau de desigualdade interna e os valores altos sugerem que algumas áreas estão significativamente mais expostas do que os outros, tá bom? Aqui em segmentação por unidade, ele me traz ele me mostra aonde o risco está mais concentrado dentro da empresa. Então cada barra aqui é que está por unidade no caso, né? Então aqui, por exemplo, ele me diz que a segmentação é de 9.9. Isso permite comparar uma filial com outra, onde você tem que direcionar primeiro a sua prioridade, tá bom? Então ele me traz aqui todos os filtros, ele me traz aqui por operação, por cargo, tá? Então aqui é setor, aqui é unidade. Então aqui ó, filial de São José, crítico assédio de qualquer natureza, eventos violentos e baixa justiça organizacional. Então eu tenho que dar uma prioridade dentro da unidade de São José dos Campos. Então se aqui eu tivesse várias unidades, como essa campanha aqui só tem uma unidade, ele só me trouxe a comparação de São José. Mas se, por exemplo, tivesse várias unidades dentro do meu filtro com respostas superiores a 5, ele ia me trazer aqui qual que é a filial que eu tenho que dar uma maior prioridade,
Não sei se deu para entender, mas ele faz comparativo entre os filtros dentro da sua campanha. Então, se eu tivesse 4 unidades diferentes, ele ia me trazer um comparativo dessas unidades que tiveram respostas superiores a 5 e me trazeria qual que é a unidade que eu tenho que dar uma maior prioridade no plano de ação. Então, qual que é a unidade que eu tenho que começar mais rápido a colocar um plano de ação em vigor, porque ela está com índice lá em crítico ou em alto, tá bom? E aqui ele só faz, aqui é para unidade, aqui é para setor, então ele só faz a comparação distinta entre os filtros, tá bom? Então aqui mesma coisa, se tivesse mais setores, ele me trazeria a comparação entre os setores, cargos, diretoria, ambiente, o GHE e o GS. Perfeito? E aqui embaixo ele me traz um resuminho para liderança. Então, ele foi elaborado para apoiar a tomada de decisão de alta liderança. Os dados são apresentados de forma objetiva, destacando os riscos que exigem uma ação imediata, as áreas organizacionais que demandam maior atenção e os avanços positivos identificados em relação aos ciclos anteriores, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem estar entrando no nosso suporte, que eu tô lá de segunda a sexta, tirando a dúvida de vocês, tá bom? Até mais e um abraço.